Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje vamos trabalhar a resolução de algumas questões da banca Public Consult. É uma banca que infelizmente não divulga aí suas provas passadas, mas com a ajuda de alguns alunos a gente conseguiu algumas questões e que dá para ter minimamente aí uma noção de como é o perfil da banca, de como ela traz as questões e também de temas importantes que ela já cobrou em suas provas. Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa nos comentários qual tema você gostaria de ver, qual banca você gostaria de ver aqui em nossas aulas. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. A organização das unidades temáticas se baseia na compreensão de que o caráter lúdico está presente em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a finalidade da educação física na escola. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia 8 dimensões do conhecimento. Nesse sentido, aquela que se refere ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal, diz respeito àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura corporal de movimento, não só durante as aulas, como também para além delas. É a dimensão denominada e aí tem como base a BNCC. Relembrando mais uma vez, em praticamente todas as nossas aulas, eu gosto de enfatizar isso, que a BNCC é um documento recente, um documento de 2018 e vem sendo cada vez mais cobradas nos concursos de educação física de forma geral. E aí a gente tem um enfoque principalmente nas unidades temáticas da BNCC, mas a gente também tem questões trabalhando o texto geral da educação física na BNCC, as competências específicas e, como é o caso dessa questão aqui, as dimensões do conhecimento. Lá no nosso curso a gente tem inclusive uma aula trabalhando essa BNCC, a educação física na BNCC por completo, no ensino fundamental, as competências específicas, as dimensões do conhecimento, temos também as unidades temáticas, suas classificações, a distribuição ao longo do ensino fundamental e também a educação física lá no ensino médio. Mas voltando para a questão, aqui ela vai falar sobre as dimensões do conhecimento e na descrição, na classificação aí da dimensão do conhecimento, na definição, na verdade, ele fala que é uma dimensão de conhecimento que se refere ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. E aí com isso, com essa frase, a gente já consegue identificar qual é essa dimensão do conhecimento. Quando a gente fala dessa dimensão do conhecimento que vai possibilitar aí ao estudante realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal, ele vai se apropriar de fato desse conhecimento, desse conhecimento da cultura corporal de movimento e vai conseguir realizar essas práticas corporais não somente na escola, mas sim ao longo de sua vida, Seja prática corporal pensando na saúde, no bem-estar, no lazer, na integração, e aí tem diversas possibilidades de realização das práticas corporais. Mas nesse caso, como a gente está falando de uma dimensão do conhecimento que possibilita aí o estudante a realizar de forma autônoma as práticas corporais, nós vamos estar falando da dimensão do conhecimento chamada de uso e apropriação. Nesse caso, a alternativa A já é a correta. Na alternativa B, ele fala do protagonismo comunitário e essa dimensão do conhecimento está mais relacionada à democratização das práticas corporais. Na alternativa C, a reflexão sobre a ação vai estar relacionado a uma observação e uma análise propriamente dita das práticas corporais de forma geral, e a experimentação está muito mais relacionada à vivência propriamente dita, o que seria antigamente nos PCNs a dimensão procedimental do conhecimento. A experimentação está diretamente relacionada à vivência, à prática propriamente dita. Então, de fato, a primeira questão, alternativa A, é a correta, já que essa dimensão de uso e apropriação está relacionada a essa prática de forma autônoma das práticas corporais, dos conhecimentos da cultura corporal de movimento.
Segunda questão. Analise o seguinte jogo proposto por um professor na aula de educação física. Primeiro tópico. Aquele que marca um ponto para a sua equipe, em seguida muda de lado, indo para o outro time. Ao final do jogo, todos terão jogado contra todos, ora na equipe A, ora na equipe B. E, portanto, ao final do jogo, todos venceram, pois jogaram nos dois times. A descrição se refere a que espécie de jogo cooperativo, e aí tem como base a própria obra do Fábio Broto, né, dos jogos cooperativos. E aí a gente relembra, a gente inclusive já tem uma aula aqui no nosso canal trabalhando essa classificação dos jogos cooperativos. A gente destaca 4 classificações. Jogos cooperativos sem perdedores, jogos cooperativos de resultado coletivo, jogos cooperativos de inversão e jogos semi-cooperativos. Nesse caso, nessa questão, a gente vai estar falando de uma quebra de um padrão de time fixo, né? Ou seja, se determinado aluno marcar um ponto, ele passa para outra equipe. E aí, ao fim do jogo, né, todo mundo vai jogar contra todo mundo, porque não tem exatamente esse padrão de um time fixo. Se eu marco um ponto, eu vou para outro time. Então, como eu quebro esse padrão do time fixo, eu já não consigo mais identificar quem é o vencedor, quem é o perdedor, já que teve esse rodízio, já que foi quebrado esse padrão de um time fixo. Então, essa característica, né, essa definição de jogo cooperativo, a gente chama de jogos cooperativos de inversão, já que a sua principal característica é essa quebra de um padrão de time fixo. Se eu marco um ponto, eu passo para outro time. Ou então, a partir do momento que eu posso também ter uma possibilidade, né? Nessa questão, ele traz essa possibilidade de marcar um ponto e ir para outra equipe. Mas outra possibilidade também seria a cada período de tempo, né? Sei lá, a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, um jogador passa para outro time. A gente faz essa troca. E aí, como tem essa quebra de um padrão de um time fixo, todo mundo acaba vencendo, porque eu já não consigo mais identificar quem é a equipe perdedora, quem é a equipe vencedora. Então, nesse caso, segunda questão, a alternativa D é a correta, já que são características dos jogos cooperativos de inversão. Inclusive aqui no nosso canal, relembrando, tem uma aula sobre jogos cooperativos que a gente explica direitinho cada uma dessas classificações. Se você tiver interesse, dá uma olhada nos nossos vídeos passados. Terceira questão. Não são esportes da modalidade invasão ou territorial. E aí a gente fala de taekwondo, polo aquático e squash, de acordo com a BNCC. De acordo com a norma referida, estão corretos os itens. E aí, dentre as diversas classificações dos esportes na BNCC, são 7, né? A gente vai ter aí, nessa questão, perguntando quais não são esportes da modalidade de invasão ou territorial. Relembrando, os esportes de invasão ou territorial são aqueles em que a principal característica é eu buscar levar um objeto, normalmente uma bola, né, até uma meta defendida pelo adversário. Aí a gente tem como exemplos principais de esportes de invasão o futebol, o basquete, o rugby, o futebol americano, né, todos esses, o meu objetivo é levar uma bola, um objeto, até uma meta defendida pelo adversário. No futebol eu tenho que levar a bola até o gol, no basquete eu tenho que levar a bola até a cesta e assim por diante. Dito isso, desses 3 esportes, quais não são esportes de invasão? O primeiro fala de taekwondo, e aí nas classificações do esporte na BNCC, a gente classifica o taekwondo como um esporte de combate. São aquelas modalidades esportivas das lutas, né? A luta como uma prática desportiva, como uma modalidade propriamente esportiva. Então, taekwondo de fato não é um esporte de invasão, já que é um esporte de combate. Polo aquático, sim, é um esporte de invasão, né? A gente joga ali dentro da piscina, porém o objetivo principal é levar uma bola até a meta, até o gol do polo aquático. Então, polo aquático sim é um esporte de invasão ou territorial, e o squash não é um esporte de invasão ou territorial, e sim um esporte de rede ou quadra dividida ou parede de rebote, que é a principal característica aí do squash, né? A gente joga, para quem não conhece o squash, a gente tem semelhanças com um tênis, mas na verdade a gente joga a bola para uma parede e essa bola retorna para a gente, né? A gente chama de esportes de parede de rebote.
Então, nesse caso, dessas três possibilidades, né, taekwondo, polo aquático e squash, apenas o polo aquático é um esporte de invasão ou territorial. E aí, cuidado para não cair na pegadinha, né, a questão fala de não são esportes da modalidade invasão. Então, 1 e 3, taekwondo, esporte de combate, e squash, esporte de rede quadra dividida ou parede de rebote. Nesse caso, a alternativa B é a correta. 1 e 3 não são esportes de invasão. Quarta questão, analise as seguintes disposições acerca do jogo do basquetebol. Primeira, sempre que em uma reposição a bola toca ou é legalmente tocada por qualquer jogador na quadra de defesa e a equipe do jogador que está fazendo a reposição permanece com o controle da bola na sua quadra de defesa, esta equipe deve fazer a bola ir para a sua quadra de ataque dentro de 24 segundos. E aí, apesar do texto longo, né, que acaba confundindo um pouco, a gente está falando aí da regra do basquetebol que vai tratar da passagem aí da quadra de defesa para a quadra de ataque, né? Eu recebo a bola na minha quadra de defesa e qual é o tempo que eu tenho para passar da quadra de defesa para a quadra de ataque. Nesse caso, nessa afirmativa 1, ele fala que são 24 segundos o tempo que o jogador tem para passar da quadra de defesa para a quadra de ataque, mas na verdade, quando a gente fala das regras do basquetebol, esse tempo não são 24 segundos, mas sim 8 segundos. 24 segundos é o tempo total que a equipe tem aí para arremessar a bola para a cesta, né? Quando a gente fala dessa passagem da quadra de defesa para a quadra de ataque, a gente vai estar falando em 8 segundos. Então, primeira afirmativa é falsa. Segunda, um jogador marcado de perto deve passar, arremessar ou driblar a bola dentro de 5 segundos. E aí, verdadeiro, quando a gente fala de um jogador marcado de perto, né, é aquela posição, aquela situação em que o jogador está com a posse de bola e o defensor está a menos de 1 metro dele em posição de defesa. Então a gente chama essa situação de jogador marcado de perto, e de fato o jogador tem aí 5 segundos para passar, arremessar ou driblar a bola. Então, até agora, 1 falso e 2 verdadeiro. Na terceira afirmativa, um jogador não deverá permanecer na área restritiva dos adversários por mais de 3 segundos consecutivos, enquanto sua equipe está com o controle de uma bola viva na quadra de ataque e o cronômetro de jogo está ligado. E aí, verdadeiro também, quando a gente fala da área restritiva, vai ser principalmente ali aquela área abaixo do aro, né? O que muita gente chama de garrafão. E aí, de fato, o jogador não pode passar mais de 3 segundos ali naquela área, enquanto o jogador de sua equipe está com a posse de bola na quadra de ataque. Então, de fato, terceira afirmativa também é verdadeira. 3 segundos é esse tempo aí que o jogador não pode ultrapassar enquanto estiver na área restritiva dos adversários. Então, quarta questão, 1 falso, 2 e 3 verdadeiros. Nesse caso, a alternativa C é a correta. E quinta questão, são provas e ou aparelhos utilizados na competição de ginástica artística feminina, exceto, e aí quando a gente fala da ginástica artística, né, a gente vai ter 6 aparelhos na ginástica artística masculina e 4 aparelhos na ginástica artística feminina. Na ginástica artística masculina, os 6 são solo, salto sobre a mesa, barras paralelas, barra fixa, argolas e cavalo com alças, enquanto que na ginástica artística feminina são 4 aparelhos, solo e salto sobre a mesa também, trave de equilíbrio e as barras paralelas assimétricas, né, ou barras assimétricas. Então, nesse caso, apenas 4 aparelhos femininos na ginástica artística feminina. Vamos para as alternativas. Na alternativa A, cavalo com alças já não é aí uma das provas da ginástica artística feminina, já é a alternativa correta. Barras assimétricas, trave de equilíbrio, salto sobre a mesa e solo são as 4 provas da ginástica artística feminina. Então, quinta questão, alternativa A é a falsa aí, né, que não faz parte da ginástica artística feminina. E com isso finalizamos essa nossa aula resolvendo algumas questões da banca Publi Consult.
Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal, lá no nosso Instagram, @concursos Física. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.